Inglaterra, dezembro 24, 1822. Aquela tarde de véspera de Natal, o Ducado de Ravenshollow jazia sob um véu de neve que suavizava tudo. Os contornos dos jardins, o murmúrio distante dos sinos da vila, até o peso de 7 anos de ausência. Luz dourada filtrava pelas altas janelas do grande salão, escovando os retratos de família com uma ternura que o inverno raramente permitia, como se o passado pudesse ainda ser alcançado. Duque Vincent Lennox estava sozinho diante do fogo quando ele ouviu passos no corredor exterior, muito rápidos para a hora, muito contidos para ser triviais. Momentos depois, a porta abriu-se silenciosamente e o mordomo apareceu no limiar. "Vossa Graça", ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. "Há uma mulher no pátio interno. Ela insiste em falar com você. Ela trouxe uma criança." Vincent levantou a cabeça lentamente. Seu coração, há muito acostumado à silenciosa esperança de 7 natais vazios, vacilou de uma maneira que ele não reconhecia como coragem ou medo, apenas possibilidade. "Como ela insiste?" ele perguntou. O mordomo hesitou, um gesto mínimo, quase imperceptível. "Com respeito, senhor, mas sem recuo." Vincent assentiu uma vez. "Eu os receberei na sala menor." Minutos depois, a porta lateral foi aberta. No espaço abrigado do pátio interno estava uma mulher de porte discreto, segurando a mão de uma jovem garota. A criança era pequena, talvez 10, cachos escuros escapando de debaixo de um capuz de lã e olhos da mesma tonalidade prateada do céu de inverno, os mesmos olhos que a duquesa havia carregado até seu último suspiro. A garota estudou a casa com atenção silenciosa. Não havia espanto em seu olhar, apenas reconhecimento, como se ela estivesse olhando para algo que sempre existira, mesmo enquanto longe. Seus dedos apertaram a mão da mulher, mas ela não recuou. Quando Vincent apareceu na entrada, alto, austero, carregando o peso total de seu nome, a criança levantou o queixo. Ela não avançou, ela não fez reverência. Ela simplesmente sustentou o olhar dele e, com a cuidadosa seriedade de alguém que havia praticado aquelas palavras muitas vezes ao longo do caminho, ela disse: "Eles me disseram, você é meu pai." O duque não se moveu, não porque ele duvidava, não porque as palavras eram impossíveis, mas porque naquele instante, 7 anos de culpa, de buscas terminadas muito cedo, de velas acesas em silêncio dentro de uma capela privada, transformaram-se em algo muito mais perigoso do que dor. Verdadeira esperança. Ele viu os olhos de sua falecida esposa. Ele viu a curva do sorriso com que ele uma vez embalara sua filha para dormir. Ele viu o gesto, aquele toque inconsciente da mão em seu próprio ombro, conhecido apenas pela criança que ele havia perdido. E enquanto sinos distantes anunciavam a véspera do nascimento de um Salvador, uma criança perdida cruzou seu último limiar. Não para uma casa, mas para fora do esquecimento. Se você também valoriza histórias de época, aquelas que sussurram como cartas antigas e ecoam como corações que anseiam, deixe seu like e inscreva-se nos Contos da Condessa. Seu apoio permite que estas narrativas cruzem oceanos e alcancem mais almas ao redor do mundo. E antes de ir, diga-me nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. É sempre encantador descobrir quão longe nossas histórias viajam. Ninguém perguntou o nome da garota naquele primeiro momento, nem o nome da mulher que estava ao lado dela. Há momentos em que as palavras devem esperar, como se qualquer som pudesse fraturar algo muito frágil para tocar. Duque Vincent Lennox permaneceu imóvel na entrada do pátio interno, alto e austero, seus 42 anos marcados mais por exaustão do que por tempo. Seus olhos, treinados para contenção e comando, moveram-se sobre a criança diante dele com uma atenção quase dolorosa. Eles não buscaram prova. Eles reconheceram ecos, fragmentos de um passado que ele havia aprendido a enterrar simplesmente para continuar respirando. A garota encontrou o olhar dele sem lágrimas. Ela tinha 10,
Ainda carregava uma calma prematura, o tipo nascido quando a infância aprende muito cedo como esperar e como não perguntar. O frio havia colorido suas bochechas, e ainda ela permaneceu firme, como se aquele limiar fosse o único lugar possível no mundo. A mulher ao lado dela deu um passo à frente discretamente. Ela falou suavemente com respeito, explicando o pouco que ela sabia. Anos antes, uma mulher havia deixado a criança aos cuidados de seu marido, gravemente doente, e nunca retornou. A garota tinha cerca de 3 anos, febril e confusa, incapaz de explicar de onde ela vinha. Ela carregava apenas um nome incerto e uma memória persistente. Jardins cobertos de neve aparecendo novamente e novamente em seus sonhos. Ela não havia vindo para exigir nada, apenas para responder a uma pergunta que a criança fazia toda noite antes de dormir. É este o lugar onde eu pertenço? Dentro da casa, Ravens Hollow parecia suspensa no tempo. Os servos observavam de longe, retidos pela gravidade do momento. Vincent sentiu algo ceder dentro dele, não ruidosamente, mas como neve cedendo sob o primeiro passo de uma jornada muito longa. Por 7 anos ele havia procurado por uma filha presumidamente morta, e ainda seu coração nunca havia acreditado que ela estivesse perdida. Naquela tarde de véspera de Natal, ela foi quem o encontrou. E pela primeira vez desde que ele havia aprendido como viver sem respostas, o Duque de Ravens Hollow entendeu que algumas verdades não chegam para explicar o passado. Elas chegaram para devolver o futuro. Capítulo 1. A garota no limiar. O cheiro foi a primeira coisa que não se desvaneceu quando o Duque lhes pediu para entrar. Alice permaneceu imóvel no centro da sala menor, seus dedos ainda entrelaçados com os de Helen, tentando nomear o que apertava em seu peito. Não era medo, não era alívio. Era algo mais antigo, algo mais profundo. Como se cada tábua de chão polida, cada sombra projetada pela baixa luz da tarde, cada centímetro daquele espaço sussurrasse algo que ela não conseguia ouvir bem, mas de alguma forma sabia. Couro, cera de vela, pinho, a fumaça doce da madeira queimando. Ela conhecia daqueles cheiros. Ela não sabia de onde, mas os conhecia. A sala não era grandiosa, era contida, privada, uma sala de recepção destinada a conversas que não pertenciam a salões públicos, paredes de madeira escura aquecidas pelo fogo discreto na lareira. Uma pequena mesa lateral, 2 poltronas, prateleiras baixas forradas com livros antigos. Nada ali havia sido feito para impressionar. Tudo ali havia sido feito para durar. O homem alto permaneceu imóvel perto da porta, como se guardasse o próprio espaço. Ele a observou com uma intensidade que fez Alice querer abaixar os olhos. Ainda algo mais forte a mantinha imóvel. Ela precisava vê-lo. Ela precisava entender por que aquele rosto severo, aqueles olhos escuros, aquela postura rígida pareciam tão essenciais. Helen soltou a mão dela lentamente, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Alice sentiu o frio daquela ausência imediatamente, mas não se moveu. Ela permaneceu de pé, esperando por algo que ela ainda não conseguia nomear. Foi então que ela viu o retrato. Não era grande, não dominava a sala. Ele repousava no topo da lareira, ligeiramente inclinado, destinado a ser visto de perto, não de longe. Uma mulher de beleza serena, vestida de azul claro, com olhos prateados que pareciam ter sua própria luz. Seu sorriso era gentil, íntimo, como se destinado apenas àqueles que estavam naquela sala. Alice inclinou a cabeça. Ela estudou aquele rosto, aquele olhar, e algo dentro dela quebrou. Não com dor, mas com saudade. Saudade de algo que ela não conseguia lembrar de ter tido. Ela costumava cantar, Alice murmurou, sem saber que havia falado em voz alta. Ela cantava uma canção sobre estrelas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alice virou-se e viu o homem alto dar um passo à frente. Seus lábios se abriram como se ele pretendesse falar e tivesse esquecido como. Ele olhou do retrato para ela, e algo piscou em seus olhos escuros, perigoso e cuidadosamente contido.
Mas ele não chorou. Ele apenas respirou lentamente, deliberadamente, como alguém tentando não se afogar. Como você sabe disso? Ele perguntou. Sua voz era baixa, áspera, muito controlada para ser natural. Alice não sabia como responder. Ela olhou para suas mãos, dedos pequenos e frios, tentando explicar algo que nunca havia feito sentido, nem mesmo para si mesma. Eu sonho, ela começou hesitante. Eu sonho com neve, com jardins e uma voz que canta, sempre a mesma voz. Ela levantou os olhos para encontrar os dele. E eu sempre acordo sentindo que esqueci de voltar para casa. O homem congelou, não como alguém que duvida, mas como alguém que finalmente recebeu a resposta para uma pergunta feita muito tarde. Ele deu outro passo cuidadoso em direção a ela. Então ele se ajoelhou. Alice prendeu a respiração. Ela nunca havia visto um adulto se ajoelhar diante dela. Muito menos um homem daquela altura, daquela autoridade silenciosa. Ele permaneceu ali ao nível dela. E pela primeira vez Alice realmente o viu. As linhas de exaustão ao redor de seus olhos, o prateado em suas têmporas, a dor carregada com disciplina por anos. Você se lembra do seu nome? Ele perguntou. Havia tanta gentileza na pergunta que Alice sentiu uma dor inesperada atrás de seus olhos. Ela balançou a cabeça lentamente. Helen me chama de Alice, ela disse. Mas eu não sei se é realmente meu nome. É apenas um nome que eu disse quando era muito pequena. O homem fechou os olhos brevemente, como se aquela resposta fosse tanto a pior quanto a melhor coisa que ele poderia ter ouvido. Quando ele os abriu novamente, havia determinação neles. É, ele disse. Sua voz tremeu pela primeira vez. Seu nome é Alice. Então, com um cuidado que parecia praticado em sonhos por muitos anos, ele estendeu a mão, não como comando, mas como convite. Alice olhou para a mão grande, para as pequenas cicatrizes ao longo dos dedos, para a aliança de casamento dourada capturando a luz do fogo. Ela olhou para Helen parada perto da porta, mãos apertadas, olhos brilhando. Helen assentiu lentamente, e Alice entendeu que o gesto lhe custou tudo. Então ela estendeu sua própria mão. Os dedos dele fecharam-se em torno dos dela, firmes, quentes, certos. E Alice sentiu algo que ela nunca soubera que estava faltando. Pertencimento. Ele não falou novamente. Ele simplesmente permaneceu ali, ajoelhado diante dela, segurando a mão dela como se segura algo precioso demais para soltar. E pela primeira vez em muitos anos, Alice não se sentiu perdida. Ela se sentiu encontrada. Fora da vila, sinos começaram a tocar, chamando os fiéis para a missa da véspera de Natal. Mas dentro daquela sala menor e isolada, removida do mundo, o tempo parecia suspenso, como se tudo estivesse esperando para ver o que aconteceria em seguida. Alice olhou mais uma vez para o retrato da mulher de olhos prateados e, sem pensar, cantarolou suavemente as primeiras notas da canção que vivia em seus sonhos. O homem prendeu a respiração e, quase sem perceber, deixou a melodia seguir, baixa, contida, mais próxima da memória do que da canção. Capítulo 2. O que foi perdido? Vincent não soltou a mão da garota imediatamente. Ele permaneceu ajoelhado no centro do grande salão que havia testemunhado 7 natais vazios, sentindo os pequenos e frios dedos dela em seus próprios, tentando lembrar como respirar sem que seu peito doesse. A voz dela ainda ecoava nele, frágil, infantil, ainda carregando notas que ele não ouvia desde o dia em que seu mundo havia se quebrado. A canção, aquela canção amaldiçoada que apenas a duquesa havia cantado. Com esforço, ele afrouxou o aperto e lentamente se levantou. Ele precisava recuperar a compostura que seu título exigia, mas suas pernas tremiam, suas mãos também. E quando ele olhou para a mulher parada perto da porta, Helen, ele percebeu agora. Ele reconheceu o mesmo medo que ele sentia refletido no rosto dela. O medo de acreditar. Quantos anos ela tem? Ele perguntou. Sua voz saiu mais áspera do que ele pretendia.
10, Vossa Graça. Helen respondeu, abaixando os olhos. Ou perto disso. Não podemos ter certeza. 10 anos, a idade que Alice teria agora. Vincent virou-se para a garota. Ela estava estudando o salão com aquela mesma calma incomum, como se estivesse tentando encaixar peças de um quebra-cabeça que só ela conseguia ver. Cachos escuros caíam sobre seus ombros finos. Seus olhos prateados refletiam a luz do fogo. E então ele viu o gesto, a mão dela tocando seu próprio ombro. O mesmo gesto que sua esposa usava quando estava ansiosa. Idêntico. Vincent fechou os olhos e deixou a memória puxá-lo para trás. Inverno de 1815. A jornada havia sido planejada com cuidado. Uma longa passagem para o norte com paradas discretas ao longo do caminho. Nada apressado, nada improvisado. A duquesa estava grávida, e o inverno a tornava mais frágil do que ela admitia. Ela havia escolhido deixar Londres naquela estação, dizendo que o ar do campo lhe faria bem. Vincent não havia discutido. Ele havia insistido em levar a filha mais velha com ela. Ele queria que a criança visse neve em campos abertos para guardar memórias leves antes da chegada de seu irmão. Sua primeira parada seria a casa da tia da duquesa. Depois disso, várias noites em pousadas, como tal jornada exigia naquela estação. Ele deveria ter ido com elas. Esse havia sido o plano. Mas naquela manhã algo urgente surgiu. Documentos, assinaturas, uma questão de herança que, segundo os advogados, não podia esperar. Assuntos nobres, tolos. Deveríamos todos ir juntos, a duquesa havia dito, tocando o rosto dele com a ternura que sempre o desarmava. Papéis podem esperar, mas ele não foi. Ele enviou sua esposa grávida e sua filha de 3 anos à frente, em carruagens separadas com a pequena comitiva que o inverno exigia. Havia 2 carruagens, a duquesa viajava em uma, Alice na outra com sua governanta, e o cocheiro-chefe acompanhado por 2 lacaios e um batedor montado. As notícias chegaram dias depois. Um incêndio em uma pousada. Caos, fumaça, vários corpos, a governanta morta, o cocheiro morto, a criança, desaparecida, presumida morta. A duquesa sobreviveu apenas porque não havia estado lá. Sua partida havia sido atrasada naquela manhã. Ela permaneceu na casa de sua tia para descansar e a criança viajou com a governanta e escolta conforme planejado. Vincent saiu imediatamente. Ele cavalgou através da neve, da escuridão e do medo que o dilacerava. Ele encontrou apenas cinzas, e entre as cinzas apenas um sapato de criança muito pequeno para pertencer a alguém mais. Ele se recusou a acreditar. Ele contratou homens, procurou vilas, cidades, portos, ofereceu recompensas, emitiu ameaças, começou a implorar. Eles não encontraram nada além de silêncio. E semanas depois, um corpo muito pequeno, muito queimado, impossível de identificar com certeza, ainda assim do tamanho certo. Eles o pressionaram, os advogados, os parentes, até o médico da família. Vossa Graça deve aceitar. A criança está morta, mas a duquesa nunca a aceitou. Nem quando eles retornaram a Ravenshollow antes do planejado. Nem quando o choque, a dor contida e a recusa em aceitar a perda apressaram um parto que nunca deveria ter vindo tão cedo. Nem quando ela deu à luz Jonathan e começou a sangrar tanto que os lençóis ficaram escarlates. Ela morreu pedindo a ele para continuar procurando. Ela está viva, Vincent, ela sussurrou, seus olhos prateados já perdendo a luz. Prometa-me. E ele prometeu. O mundo seguiu em frente. Eles declararam a garota morta, realizaram um funeral, gravaram seu nome em um túmulo vazio, e Vincent foi deixado sozinho com um filho recém-nascido e uma culpa que nunca cicatrizou. Por 7 anos, ele acendeu uma vela na capela todas as manhãs. Ele nunca desmantelou o quarto de sua filha. Ele nunca parou de procurar. Ele nunca seguiu em frente. Agora Vincent abriu os olhos. A garota ainda estava lá,
real, viva, com os olhos de sua esposa morta e o gesto que apenas sua filha havia feito. Ele virou-se para Helen. Como você a encontrou? Helen hesitou. Meu marido, Dr. Fairchild, não foi o primeiro a vê-la. Vossa Graça. Vincent franziu a testa. Explique. Uma mulher a encontrou depois do incêndio. Não sabemos quem ela era. Ela disse que descobriu a criança vagando sozinha na confusão e a manteve por algum tempo. Quando a garota ficou gravemente doente, ela a trouxe para meu marido e pediu a ele para cuidar dela. Nunca mais a vimos. Vincent permaneceu em silêncio. Alguém havia tirado a criança do fogo, e isso só poderia ter sido um ato de coragem e ou de culpa. Onde? Em uma estrada secundária ao norte, perto da rota que leva em direção à Escócia. A mesma estrada. A culpa apertou a garganta de Vincent. Por que só agora? A dor moldou a pergunta. A dor transformou-se em acusação. Helen abaixou os olhos. Meu marido morreu 2 anos atrás. Antes disso, tentamos descobrir de onde ela vinha. Não havia papéis, nenhuma memória clara. E eu estava com medo. Medo de quê? De perdê-la, ela disse, sua voz tremendo. Ela era tudo o que me restava, e meu coração a aceitou como minha própria filha. Vincent olhou para a mulher simples, suas mãos ásperas de trabalho, e viu a verdade. Ela havia amado a criança quando ele havia falhado. A raiva se dissolveu. Ele virou-se para a garota e ajoelhou-se mais uma vez. Você se lembra de algo além da canção? A garota pensou por um momento. Eu lembro de neve em um jardim e alguém me chamando. Chamando você de quê? Ela franziu a testa, concentrando-se como se estivesse buscando algo muito antigo. Não era meu nome, ela disse lentamente. Era algo afetuoso. O coração de Vincent vacilou. O quê? Ele perguntou, mal conseguindo falar. A garota fechou os olhos. Pequena Rosa. O mundo parou. Não era um nome que se inventava. Não algo ensinado a uma criança estranha. Vincent finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Ele se ajoelhou completamente e tocou o rosto da garota com uma gentileza quase reverente. Apenas sua mãe jamais a chamou assim, ele murmurou. Sua pequena Rosa. A garota não respondeu. Ela simplesmente inclinou a cabeça ligeiramente, como se o som finalmente tivesse encontrado o lugar certo dentro dela. E naquele momento, Vincent Lennox soube que sua filha nunca havia estado perdida. Ela apenas havia estado esperando para ser chamada para casa. Capítulo 3. A garota que esperou. Alice não sabia por que o nome a fazia querer chorar. Pequena Rosa. Soava estranho, e ainda assim certo, como uma palavra esquecida finalmente retornando ao lugar que nunca havia realmente deixado. O homem permaneceu ajoelhado diante dela, sua mão grande repousando contra sua bochecha com um cuidado que Alice nunca havia conhecido. Nem mesmo com Helen, que sempre fora gentil, mas contida, como se tivesse medo de amar demais. Ele, no entanto, olhava para ela como se olha para algo precioso acreditado perdido para sempre. Alice não se afastou. Ela permaneceu imóvel, deixando-o tocá-la, tentando entender o que se agitava dentro dela. Não era medo, não era desconforto. Era algo mais antigo, como se seu corpo lembrasse o que sua mente não conseguia alcançar. Pequena Rosa, ele repetiu, sua voz áspera. Você se lembra de mais alguma coisa? Ela fechou os olhos. As memórias sempre vinham assim, soltas, fragmentadas. Havia neve, ela disse lentamente. Sempre neve e jardins. Quando ela abriu os olhos, lágrimas escorriam por seu rosto. Ele não tentou escondê-las. O jardim de inverno, ele murmurou. Você costumava se esconder entre os arbustos de rosas. A palavra ecoou dentro dela. Arbustos de rosas. E havia mais alguém. Alice continuou franzindo a testa. Alguém que me pegava no colo. Ele era alto. Ele cheirava a... Ela parou. Couro, ele disse, mal conseguindo falar. E tabaco de cereja. Os olhos de Alice se arregalaram.
Sim, ele fechou os olhos por um momento, como se recompor-se exigisse esforço físico. Alice olhou para Helen, que estava perto da porta, mãos apertadas, olhos vermelhos. O sorriso que a mulher lhe ofereceu era triste e final. Alice entendeu. Ela entendeu que estava prestes a deixar a única mãe que já havia conhecido. Ela entendeu que aquela casa, aquele homem, aquele vasto silêncio estavam prestes a reivindicá-la. E ela entendeu também que não podia correr, porque algo dentro dela não queria. Queria ficar, queria pertencer. Antes, suas memórias haviam sido nada além de sombras, dor, febre, vozes distantes, e então Helen. Helen enxugando sua testa com panos úmidos, segurando sua mão quando o mundo parecia grande demais, sempre dizendo com a mesma calma constante: "Você está segura agora. Você está comigo." Alice havia acreditado nela. No primeiro mês, ela falou muito pouco. As palavras pareciam ter desaparecido junto com todo o resto. Helen nunca a pressionou. Ela simplesmente permaneceu perto, cuidando dela com uma paciência silenciosa que Alice só mais tarde reconheceria como amor. Ela vagamente se lembrava do Dr. Fairchild, sua voz gentil, mãos firmes, dizendo que ela só precisava de tempo. Quando ele morreu, Helen chorou como se o chão tivesse desabado sob ela. O mundo não acabou, simplesmente se tornou menor. E toda noite antes de dormir, Alice fazia a mesma pergunta: "Você acha que alguém está me procurando?" "Não sei, querida." Helen responderia, "mas por enquanto, você me tem." Ainda assim, Alice sabia. Ela sabia que pertencia a algo que ainda a estava chamando, porque quando ela fechava os olhos, ela via vastos jardins, tetos altos e uma mulher de olhos prateados cantando sobre estrelas. 3 meses antes, algo havia mudado. Um homem que o Dr. Fairchild havia tratado anos antes bateu em sua porta em uma tarde fria. Ele não era da vila. Ele falava pouco, como alguém carregando histórias que nunca haviam sido verdadeiramente suas. Ele disse que havia estado perto do incêndio, não dentro da pousada, mas ajudando pessoas a escapar enquanto as chamas tomavam conta. "Eu vi uma mulher correndo pela estrada", ele disse. Ela carregava uma menina pequena. A criança usava um medalhão. Horas depois, longe dali, ele havia encontrado o objeto deitado na beira da estrada, a corrente quebrada. Ele o havia guardado por desconforto, não por seu valor. Mais tarde, ouvindo o médico falar de uma criança febril sem nome entregue por uma mulher desconhecida, algo o incomodou. "Eu pensei que ela era a mãe da garota", ele admitiu. "Mas com o tempo, comecei a pensar que o medalhão pertencia à criança." Helen pediu para vê-lo. No momento em que ela viu o metal escurecido, o brasão, a rosa delicadamente gravada, ela soube. Alice se lembrava do peso do medalhão em sua mão quando ela o abriu pela primeira vez. Ela não sabia o que significava. Ela apenas sabia que era dela. "Acho que sei de onde você veio", Helen havia dito, sua voz mal audível. E agora eles estavam aqui. Alice abriu os olhos. O homem ainda estava ajoelhado diante dela, esperando, paciente, como se tivesse todo o tempo do mundo, embora seus olhos dissessem o contrário. "Você é meu pai?" ela perguntou. Ele não respondeu imediatamente. Ele a estudou como alguém finalmente vendo claramente. "Sim", ele disse. "Eu sou." Algo se soltou dentro dela. "E eu posso ficar?" A pergunta escapou crua, revelando o medo que havia seguido todas as noites. O medo de não pertencer a lugar nenhum. Ele estendeu a mão. "Você nunca precisou pedir permissão para ficar." Ele disse com calma certeza. "Esta sempre foi sua casa." Alice pegou a mão dele. Pela primeira vez em 7 anos, ela se permitiu acreditar que a espera havia terminado. Do outro lado do salão, Helen enxugou suas lágrimas e sorriu porque algumas mães sabem que amar significa deixar ir. E algumas filhas sabem que partir não é o mesmo que esquecer. Capítulo 4. A casa que observa. A notícia não precisava ser anunciada.
Ravens Hollow era uma propriedade antiga construída sobre camadas de tempo, com paredes que guardavam segredos e corredores que carregavam o silêncio. Os servos souberam antes que Vincent dissesse uma palavra. Eles souberam pelo modo como ele fechou as portas do grande salão na noite anterior, com cuidado incomum, quase reverência. Eles souberam pelo silêncio que se seguiu. Não o silêncio comum da véspera de Natal, mas o tipo que vem antes de tempestades ou milagres. Naquela noite, Alice não dormiu no quarto azul que um dia fora dela. Vincent ainda não havia encontrado coragem para abrir aquela porta. Em vez disso, eles prepararam um quarto simples perto dos aposentos de Helen, quente, limpo, silencioso. Alice o aceitou com sincera gratidão, ciente de que cada gesto de gentileza era um presente que não se exigia, apenas se recebia. Mas antes de dormir, ela levantou-se da cama e tocou o medalhão sob sua camisola, olhando para a janela coberta de geada. Pela primeira vez, ela não se perguntou se precisaria partir ao amanhecer. A manhã de Natal amanheceu clara e fria. Vincent acordou antes do nascer do sol, como havia feito todos os anos desde a morte de sua esposa. Mas desta vez não foi a dor que o tirou do sono. Era algo novo, desconhecido, algo perigosamente próximo da esperança. Ele se vestiu em silêncio e foi para a capela privada. A pequena sala cheirava a cera e madeira velha. As velas estavam apagadas. Pela primeira vez em 7 anos, ele não as havia acendido na noite anterior, não porque ele havia esquecido, mas porque ele não precisava mais. Alice estava em casa. Vincent ajoelhou-se diante do altar simples e olhou para o vitral da rosa em flor. A luz da manhã filtrava-se através do vidro colorido, espalhando tons de vermelho e dourado pelo chão de pedra. Ela voltou, ele murmurou. Assim como você disse que voltaria. Ele fechou os olhos. Perdoe-me, ele sussurrou, por duvidar, por não procurar o suficiente. As palavras falharam. Talvez nunca houvesse palavras suficientes. Foi então que ele ouviu passos, leves, hesitantes. Ele virou-se. Alice estava na porta, descalça, vestindo apenas sua camisola e um chale esquecido em uma cadeira. Seus cachos escuros estavam indomados do sono. Seus olhos prateados observavam tudo com cautela silenciosa. Me desculpe, ela disse suavemente. Eu ouvi você sair. Ela parou, incerta. Vincent sorriu e estendeu a mão convidando-a a entrar. Ela atravessou a capela lentamente, absorvendo o espaço com curiosidade contida. Ela parou diante do vitral. É lindo, ela murmurou. Era o favorito de sua mãe. Alice silenciou. Ela olhou para o altar, para as velas apagadas. Você costumava acendê-las, ela disse. Não era uma pergunta, Vincent assentiu. Por que você parou? Ele olhou para ela por um longo momento. Porque eu não preciso mais, ele respondeu. Você está aqui? Alice pensou por alguns segundos. Posso acender uma para ela? Vincent sentiu sua garganta apertar. Ele acendeu um fósforo e acendeu a vela. Alice a colocou no centro do altar. A chama bruxuleou, então firmou-se e, pela primeira vez em 7 anos, a capela não parecia mais um lugar de luto. Parecia um lugar de memória e gratidão. A senhora Dawson foi a primeira a entender. Vincent a encontrou no corredor de serviço com os braços cheios de lençóis frescos. O sorriso gentil em seu rosto, algo que ele não via há anos, foi confirmação suficiente. Prepare o quarto azul, ele disse. E um quarto próximo para a senhora Fairchild. Ela empalideceu. O quarto azul, senhor. Era da minha filha, ele respondeu, e será novamente. Os lençóis escorregaram de seus braços. A senhora Dawson cobriu a boca. Ela voltou, ela sussurrou. Vincent apenas assentiu. A governanta recolheu os lençóis e apressou-se como se cada segundo fosse precioso demais para desperdiçar. O Sr. Henley viu a garota lá através de uma janela e não disse nada. Ele reconheceu os olhos.
A notícia passou silenciosamente de um servo para o próximo. Na cozinha, a rotina desabou em murmúrios e ordens apressadas. Leite fresco. Senhora Marlowe comandou. Nada do que sobrou de ontem deve ser servido hoje. Era Natal e era um milagre. Vincent parou diante do retrato de sua esposa. Nossa pequena Rosa voltou, ele disse. Ele tocou a moldura dourada. Você sempre soube. Talvez fosse imaginação. Ainda assim, o sorriso pintado parecia mais suave. Ele não a havia encontrado. Ela o havia encontrado, e talvez isso fosse suficiente. No grande salão, Alice tocou os móveis cuidadosamente, como se precisasse provar que era real. Helen permaneceu perto de seu lado. Jonathan observava do topo da escadaria. Todos esperavam. Alice levantou os olhos para Vincent. Posso ficar? Ele atravessou o salão, ajoelhou-se diante dela e pegou suas mãos. Esta casa é sua, ele disse. Sempre foi. Ele a abraçou. Alice hesitou por um momento. Então ela retribuiu o abraço, e Vincent sentiu algo se quebrar dentro dele. Não em dor, mas em cura. Jonathan apertou o pequeno soldado de estanho. Aquela era sua irmã, e Ravens Hollow, em silêncio, começou a se reorganizar em torno daquela que sempre esteve destinada a estar ali. Capítulo 5. A verdade sem prova. O quarto era grande demais. Alice permaneceu no limiar, absorvendo o espaço que a senhora Dawson havia apresentado como seu quarto, como se aquelas palavras pudessem realmente pertencer a ela, como se ela tivesse algum direito a algo tão vasto, tão silenciosamente belo. As paredes eram de um azul suave, quase a cor do céu de inverno em dias claros. A cama estava coberta com rendas brancas. Uma escrivaninha estava perto da janela, uma prateleira de livros antigos ao lado dela, um baú de brinquedos aninhado no canto. Nada parecia usado. Nada parecia esquecido. Era seu, a senhora Dawson disse gentilmente, arrumando as cortinas. O Duque nunca permitiu que nada fosse mudado. Alice entrou lentamente. O tapete grosso cedeu sob seus pés. Ela tocou a colcha com cuidado, como se tivesse medo de deixar uma marca. Tudo ali era diferente do pequeno quarto que ela havia compartilhado com Helen. As paredes descascando, o frio que escorria pelas rachaduras, o espaço estreito que sempre a lembrava de não ocupar muito. Aqui havia luz, calor, espaço para respirar, e ainda Alice se sentia pequena demais para preenchê-lo. Você precisa de algo, querida? A senhora Dawson perguntou. Alice balançou a cabeça. A governanta repousou uma mão gentil em seu ombro e saiu, fechando a porta com cuidado incomum. Sozinha, Alice caminhou até a janela. A neve cobria os jardins como uma folha impecável. Ao longe, ela viu os arbustos de rosa, nus, galhos escuros cortando o branco. Mesmo assim, inconfundíveis. Ela pressionou a mão contra o vidro frio, tentando lembrar-se de correr entre eles, se escondendo, rindo. Mas a memória escorregou como água por seus dedos. Você costumava amar aqueles arbustos de rosas. Alice virou-se. O Duque estava na porta. Pai, ela se corrigiu silenciosamente, ainda incerta. Ele a observou em silêncio como se cada palavra exigisse cuidado. Eu me lembro? Ela perguntou. Ele entrou lentamente. Você tinha 3 anos, ele disse. Você costumava escapar da governanta e se esconder entre eles. Eu fingia procurar por muito tempo, embora sempre soubesse onde você estava. Alice olhou de volta para os jardins. E é por isso, pequena Rosa? Sim, a palavra pairou entre eles. Às vezes acho que me lembro, ela admitiu suavemente. Mas não sei se é verdade ou se inventei. O Duque ajoelhou-se ao lado dela, trazendo-se à altura dela. Não importa, ele disse, memórias nem sempre voltam inteiras. Algumas são simplesmente reconhecidas. Alice respirou fundo. E se eu não for quem você espera que eu seja?
O medo escapou antes que ela pudesse pará-lo. Ele tocou seu rosto desta vez com calma certeza. Mas eu sei quem você é, ele disse, né? Não porque eu precise de prova, mas porque nada em você me parece estranho. Meu coração sabe. Ela hesitou. Helen disse que havia um medalhão. Alice colocou a mão no bolso e tirou o pequeno medalhão de prata escurecido. Ela o abriu cuidadosamente. Dentro havia apenas a delicada gravação de um arbusto de rosas gravado no metal. O duque fechou os dedos em torno dele. Eu dei isso para sua mãe, ele murmurou. No dia em que nos casamos. Silêncio. Isso não prova nada, Alice disse cuidadosamente. Ele assentiu. Não, mas confirma o que já sabíamos. As lágrimas vieram sem aviso. Alice não tentou impedi-las quando ele a puxou para um abraço firme e protetor. Ela chorou pelo que não conseguia lembrar, pelo que havia perdido, por Helen, por tudo o que havia mudado. Quando ela finalmente se acalmou, ele tirou outra coisa, uma carta antiga, o envelope ainda selado, marcado com cera vermelha que nunca havia sido quebrada. Sua mãe deixou isso, ele disse, sua voz instável. Ela pediu que fosse lido apenas se você retornasse. Alice olhou para a carta, então para ele. Você nunca a abriu. Eu não pude, ele confessou, abaixando os olhos. Não sem você. Ele quebrou o selo lentamente, desdobrou o papel com mãos cuidadosas. Então, em uma voz que vacilava a cada linha, ele começou a ler. Minha pequena, pequena Rosa, se estas palavras chegarem até você, então você sobreviveu. E isso era tudo o que eu sempre pedi ao mundo. Confie no caminho, mesmo quando ele parecer solitário. Espere, porque o amor sempre sabe onde ir. Para sempre, sua mãe. Sua voz quebrou na linha final. Alice fechou os olhos. Ela não se lembrava da mulher que havia escrito aquelas palavras, mas ela se lembrava do sentimento. Quando ela os abriu novamente, ela falou simplesmente como alguém reconhecendo algo inegável. Eu voltei para casa, e pela primeira vez as palavras não pareciam um desejo. Elas pareciam um fato. Capítulo 6. O nome que retorna. Vincent passou horas na biblioteca depois de deixar Alice em seu quarto. Ele permaneceu sentado, a carta de sua esposa repousando entre seus dedos, relendo cada linha como se algo pudesse se revelar. Desta vez, a caligrafia delicada, as pausas marcadas por pequenas manchas de tinta, a assinatura final. Firme apesar da fraqueza de sua mão. Confie no caminho. Ela havia confiado e ele havia duvidado. Por 7 anos ele havia permitido que o mundo o convencesse de que a persistência era loucura. Mas sua esposa nunca havia acreditado nisso. E agora Vincent dobrou a carta com cuidado, aguardou no bolso interno de seu casaco e virou-se para a janela. A manhã de Natal continuava, clara e fria, espalhando aquela pureza quase irreal pelos jardins. Alice estava em seu quarto. A senhora Dawson havia verificado não muito antes. A garota se movia pelo espaço com aquela mesma estranha quietude tocando objetos, como se precisasse se convencer de que eram reais. 7 anos passados, aprendendo a ser pequena. Vincent sentiu seu peito apertar. Havia decisões a serem tomadas, legais, sociais, inevitáveis. Mas antes delas, havia algo mais simples, mais antigo, algo que não exigia nem advogados nem testemunhas. Apenas um pai que desejava mostrar ao mundo quem era sua filha. A tarde chegou suavemente. Vincent desceu aos jardins vestindo um pesado casaco de lã escura. A neve rangia sob seus passos enquanto ele caminhava entre os arbustos de rosas. A maioria estava nua, galhos escuros cortando o branco intocado. Mas ele sabia que mesmo no inverno mais rigoroso sempre havia um. Ele se ajoelhou diante de um arbusto baixo, afastou a neve com cuidado e lá, escondida entre espinhos negros, encontrou o que procurava. Uma rosa de inverno, pequena, quase fechada. Pétalas brancas tocadas com rosa pálido frágil.
e ainda assim impossível de quebrar. Vincent a cortou cuidadosamente e se levantou, segurando a flor como se fosse feita de vidro. Alice estava na janela quando viu seu pai nos jardins. Ela o observou mover-se entre os arbustos de rosas, ajoelhar-se, procurar com paciência infinita. Algo se agitou dentro dela, curiosidade misturada com pertencimento. Sem pensar, ela pegou o chale que a senhora Dawson havia deixado na cadeira e desceu as escadas silenciosamente. Ela saiu pela porta lateral, o frio mordendo seu rosto. Seus pés descalços deixaram pequenas pegadas na neve intocada. Vincent levantou a cabeça quando a ouviu. Surpresa cruzou seus olhos. Então, algo mais suave, algo como alívio. Você vai pegar um resfriado, ele disse, não em reprovação, apenas preocupação. O que você estava fazendo? Alice perguntou, envolvendo os braços em si mesma. Vincent olhou para a rosa em sua mão, procurando por algo que só aparece no inverno. Alice se aproximou, curiosa. Não há rosas no inverno. Ele sorriu fracamente. Ah, elas são raras. Sua mãe costumava dizer que eram as mais bonitas. Ele estendeu a flor para ela. Alice a pegou como se fosse feita de cristal, tocando as pétalas com reverência. Por que você procurou uma rosa para mim? Ela perguntou. Vincent ajoelhou-se diante dela, um gesto que já estava se tornando um ritual. Porque hoje, ele disse lentamente, eu quero que todos saibam quem você é. Os olhos de Alice se arregalaram. Como? Vincent envolveu suas mãos frias nas suas. Nesta casa, cada criança tem um arbusto de rosas plantado em seu nome. Este foi plantado quando você nasceu. Todo ano sua mãe cortava uma flor e a colocava no grande salão. Alice olhou para a rosa, então de volta para ele. Mas hoje não é meu aniversário. Não, Vincent concordou, mas é o dia em que você voltou, e isso merece ser honrado. Ele estendeu a mão. Venha, há pessoas que precisam conhecê-la. 2. O grande salão estava em silêncio quando Alice entrou, sua mão segurada na de seu pai. Os servos estavam reunidos, perfeitamente alinhados. A senhora Dawson, o Sr. Henley, a senhora Marlowe, Mary, os jardineiros, os cocheiros, todos vestidos em suas melhores roupas. Todos a observando com expressões que variavam de curiosidade, limpa a garganta, a emoção contida. Helen seguiu um passo atrás de Alice. Ela não havia se juntado aos servos, nem havia avançado. Ela permaneceu ali, discreta, firme, como alguém que acompanha sem reivindicar, mas sem se esconder. Alice sentiu sua presença como uma mão invisível em suas costas. No centro do salão estava Jonathan. O menino agarrava um pequeno soldado de estanho, observando Alice como se olha para algo ao mesmo tempo desconhecido e importante. Ele ainda não havia falado com ela diretamente. Vincent apertou a mão dela. Jonathan, ele chamou. Venha. O menino aproximou-se lentamente, olhos azuis arregalados. Você é Alice? Ele perguntou com a franqueza de um menino de 6 anos. Eu sou? Ele olhou para a rosa na mão dela. É bonita. Obrigada. Seguiu-se o silêncio. Incomodo, frágil. Então Jonathan estendeu o soldado de estanho que ele estava segurando. É meu favorito, ele disse corando. Você pode tê-lo se quiser. Alice olhou para o brinquedo pequeno, cuidadosamente pintado, claramente muito amado. Ela olhou para Jonathan, para os olhos esperando rejeição ou aceitação, e sentiu algo gentil crescer dentro de seu peito. Obrigada, ela disse, pegando o soldado com reverência. Eu cuidarei bem dele. Jonathan sorriu pequeno, tímido, mas genuíno, e Alice percebeu que talvez, apenas talvez, ter um irmão pudesse não ser tão assustador afinal. Vincent observou os dois, sentindo algo que não sentia há anos, esperança. Ele se virou para os servos reunidos e, pela primeira vez em 7 anos, permitiu que sua voz carregasse não apenas autoridade, mas alegria. Esta é Lady Alice Lennox, ele anunciou. Minha filha,
uma parte desta casa e, a partir de hoje, parte desta família mais uma vez. Não houve aplausos, nem vivas, apenas silêncio respeitoso, e então, um por um, os servos se curvaram. A senhora Dawson foi a primeira a se aproximar. Ela ajoelhou-se diante de Alice, pegou sua mão e a beijou levemente. Bem-vinda de volta, minha senhora. E Alice, segurando a rosa de inverno em uma mão e o soldado de estanho na outra, finalmente entendeu. Ela não precisava pedir permissão para ficar, porque aquele lar nunca havia parado de esperar por ela. Capítulo 7. O almoço de Natal. A mesa era muito longa. Alice parou na porta da sala de jantar, absorvendo a extensão de madeira polida, a prataria alinhada com precisão, as cadeiras de encosto alto que se assemelhavam a pequenos tronos. Velas brancas ardiam em candelabros de prata. Arranjos modestos de pinho e fita vermelha decoravam o centro. Tudo cheirava a cera, pão quente e algo doce vindo da cozinha. Era lindo, silenciosamente lindo e assustador. Helen tocou seu ombro gentilmente. Está tudo bem, ela sussurrou. Alice assentiu, embora seus dedos apertassem a rosa de inverno que ela ainda carregava. O soldado de estanho de Jonathan repousava em segurança no bolso do novo vestido que a senhora Body Dawson lhe dera, verde pálido, simples, mas macio de uma maneira que ela nunca havia conhecido antes. Vincent entrou na sala vindo da biblioteca e parou quando os viu ali. Por favor, entrem, ele disse, e havia algo em sua voz, uma suavidade que Alice estava começando a reconhecer como cuidado. Ele puxou uma cadeira para Alice, não na extremidade da mesa, distante e isoladora, mas à sua direita, perto. Então ele puxou outra cadeira. Senhora Fairchild, ele disse olhando para Helen, por favor, sente-se conosco. Helen hesitou, as mãos apertando seu chale. Vossa Graça, eu não... É Natal, Vincent interrompeu gentilmente, mas firmemente. E você é parte desta mesa, parte desta história. Helen sentou-se lentamente, como se ainda incerta de que realmente tivesse permissão. Alice alcançou sua mão por baixo da mesa, o gesto familiar e reconfortante que ela conhecia desde a infância. Jonathan entrou correndo, cabelo loiro despenteado, olhos brilhantes. Posso sentar ao lado de Alice? Ele perguntou sem esperar por uma resposta, enquanto ele arrastava uma cadeira ao lado dela. Vincent sorriu, pequeno, mas genuíno. Pode. A senhora Marlowe e Mary trouxeram os pratos. Cordeiro assado com ervas, batatas douradas, vegetais brilhando com manteiga, pão fresco ainda fumegante, um molho espesso em uma molheira de porcelana. E no centro, um prato de frutas cristalizadas que fez os olhos de Jonathan brilharem ainda mais. Alice olhou para a abundância de comida e sentiu algo incomum surgir em seu peito. Não era fome, era memória embaçada e distante, mas presente, de outra mesa. Outro Natal. Outra vida que ela não conseguia alcançar totalmente, mas que havia deixado suas marcas. Você está bem? Vincent perguntou suavemente, apenas para ela. Alice assentiu, embora não pudesse falar. Ele a serviu cuidadosamente. Pequenas porções, nada avassalador. Então ele serviu Helen, Jonathan e a si mesmo. Jonathan falava sem parar. Ele falava de seus soldadinhos de brinquedo, dos cavalos nos estábulos, do cachorro que a senhora Marlowe deixava entrar na cozinha, mesmo quando não deveria. Ele ria muito alto, gesticulava com o garfo, derramou um pouco de molho na toalha de mesa e corou, esperando uma repreensão. Mas Vincent apenas limpou o derramamento com seu guardanapo e disse, acontece. Jonathan relaxou. Alice observou tudo. O irmão que falava demais, o pai que ouvia pacientemente, Helen sorrindo com olhos úmidos. E ela percebeu que aquilo não era apenas uma refeição. Era uma reconstrução silenciosa, uma pessoa de cada vez. A família estava voltando a existir. Alice.
Jonathan chamou, com a boca cheia de pão. Você gosta de cavalos? Ela piscou, voltando ao momento. Eu... eu não sei. Eu nunca montei em um. Os olhos de Jonathan se arregalaram como se ela tivesse dito a coisa mais surpreendente imaginável. Nunca? Nunca! Ele virou-se para o pai. Papai, podemos ensinar Alice a cavalgar? Vincent olhou para sua filha e havia algo em seus olhos, uma pergunta silenciosa. Você gostaria disso? Ele perguntou. Alice pensou. Cavalos eram grandes e intimidadores, mas Jonathan parecia tão ansioso e havia algo na ideia de aprender, de pertencer, de criar novas memórias para substituir as que faltavam. Eu acho que sim, ela disse hesitante. Jonathan celebrou como se tivesse recebido um presente. Vincent sorriu. Então nós a ensinaremos. A sobremesa era pudim de Natal, denso e escuro, coberto com um molho dourado que cheirava a especiarias e algo forte que Alice não conseguia identificar. A senhora Marlowe o trouxe pessoalmente, colocando-o no centro da mesa com visível orgulho. A receita da ex-duquesa, ela disse olhando para Alice. Sua mãe adorava. Alice olhou para o pudim, então para a cozinheira. Ela fazia isso todo Natal. A senhora Marlowe confirmou, olhos brilhando. E ela sempre disse que um dia ela a ensinaria. O silêncio que se seguiu foi delicado. Vincent serviu Alice cuidadosamente. Ela provou lentamente. O sabor era rico e doce, com algo que queimava suavemente no fundo de sua garganta. Ela não sabia se gostava, mas havia algo no sabor, algo distante e próximo ao mesmo tempo. É bom? Jonathan perguntou. Alice assentiu. É diferente, mas acho que gosto. Helen apertou sua mão por baixo da mesa, e Alice entendeu que estava tudo bem. Ela não precisava se lembrar de tudo. Ela não precisava sentir o que achava que deveria sentir. Ela só precisava estar ali. Quando a refeição terminou, Vincent não se levantou imediatamente. Ele permaneceu sentado observando os três ao redor da mesa. Jonathan traçando padrões no guardanapo com um dedo úmido. Alice segurando a rosa de inverno que ela havia colocado ao lado de seu prato. Helen com as mãos cruzadas, sorrindo com aquela mistura de alegria e tristeza silenciosa. Obrigado, ele disse de repente. Todos olharam para ele. Pelo quê? Jonathan perguntou confuso. Vincent encontrou os olhos de cada um. Por voltarem, ele disse simplesmente. Por ficarem. Por fazerem desta casa um lar novamente. Alice sentiu sua garganta apertar. Ela não disse nada. Ela apenas estendeu sua pequena mão pela mesa. Vincent a pegou, firme, constante. E naquele Natal, em torno daquela mesa que um dia parecera longa demais e agora parecia exatamente certa. Uma família que havia sido quebrada começou a se recompor. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas junta. Capítulo 8. O pedido. A tarde passou suavemente. Eles brincaram na neve, Jonathan formando bolas de neve desajeitadas e jogando-as em Alice, que ria de um jeito que Vincent nunca havia ouvido antes. Helen se juntou a eles por um tempo, observando com um sorriso que continha alegria e algo mais profundo. Vincent notou aquele sorriso. Ele também notou o modo como Helen mantinha sua distância quando não era necessário. Como ela evitava ocupar muito espaço. Como ela falava apenas no presente. Alice está bem hoje. Sim, esta tarde foi adorável, mas nunca amanhã nós iremos, ou na próxima semana nós faremos. E ele percebeu com um aperto no peito que Helen estava se preparando para partir. Ele viu isso nos olhos de Alice também, aquele pequeno medo escondido que aparecia sempre que Helen saía de um quarto. O modo como a garota a seguia com o olhar, como se tivesse medo de que um único piscar de olhos a fizesse desaparecer. Ele não podia permitir isso. Mais tarde naquela tarde, enquanto Alice e Jonathan brincavam tranquilamente na biblioteca sob o olhar atento da Sra. Dawson, Vincent procurou Helen. Ele a encontrou na sala de costura dobrando as poucas roupas que ela havia trazido consigo. Sra. Fairchild, ele disse, posso falar com você?
Helen levantou-se imediatamente, inclinando a cabeça. Claro, Vossa Graça. Vincent fechou a porta atrás de si e puxou uma cadeira para perto, sentando-se não atrás de uma mesa, não em uma posição de autoridade, mas diante dela, no mesmo nível. Helen, ele começou, e o uso de seu nome próprio fez seus olhos se arregalarem. Posso chamá-la assim? Ela assentiu, incapaz de falar. Preciso lhe perguntar algo, ele disse, e peço honestidade. Helen apertou as mãos em seu colo, dedos firmemente entrelaçados. Sempre, Vossa Graça. Você está planejando ir embora? O silêncio respondeu por ela. Helen abaixou os olhos, suas mãos tremendo levemente. Eu pensei que talvez fosse o melhor. A senhorita Alice está se adaptando. Ela tem você. Ela tem o jovem Lord Jonathan. Ela tem esta casa. Ela não precisa mais. Precisa de você. Vincent terminou gentilmente. Helen olhou para cima, lágrimas brilhando. Ela merece mais do que eu posso oferecer, Vossa Graça. Ela merece ser criada como uma lady, aprender boas maneiras, música, francês, ter uma verdadeira... Ela parou, incapaz de terminar. Uma verdadeira mãe? Vincent perguntou sem julgamento, apenas compreensão. Helen assentiu, enxugando as lágrimas. Eu sou apenas uma mulher simples. Mal sei ler. Não conheço as regras desta casa, deste mundo. Seria melhor para ela se eu... Se você desaparecesse, Vincent interrompeu, sua voz firme agora. Você realmente acredita nisso? Helen não disse nada. Vincent inclinou-se para a frente. Helen, por todos esses anos, você foi tudo para aquela criança. Você foi mãe, pai e família quando eu falhei. Você a criou quando eu não estava lá. Mas agora ela a tem, e ela ainda precisa de você. Vincent disse firmemente. Mais do que você imagina. Helen cobriu o rosto chorando. Vincent levantou-se e caminhou até a janela e olhou para os jardins onde Alice e Jonathan haviam brincado antes. Suas pequenas pegadas ainda marcavam a neve. Quando olho para minha filha, ele disse baixinho, vejo a esposa que perdi. Vejo seus olhos, os gestos que ela transmitiu, as memórias que deveríamos ter compartilhado. Mas quando olho para quem Alice é agora, ele virou-se. Vejo você. Sua gentileza, sua paciência, sua força silenciosa. Alice é quem ela é porque você a criou. E tirar isso dela, ele fez uma pausa, respirando. Seria tão cruel quanto perdê-la de novo. Helen olhou para ele através das lágrimas, descrença em seus olhos. Vincent deu um passo à frente e ajoelhou-se diante dela. O mesmo gesto que ele havia feito tantas vezes com Alice. Por favor, ele disse, e havia uma humildade em sua voz que poucos haviam ouvido de um duque. Fique não como uma serva, não como uma convidada, mas como parte desta família, como a mãe que ela já conhece. Os olhos de Helen se arregalaram. Vossa Graça, eu não sei como ser uma dama de companhia. Eu não sei etiqueta. Eu não estou pedindo para você ser uma dama de companhia. Vincent interrompeu. Estou pedindo para você ser uma mãe. Nada mais. A mãe que a salvou. Mas meu lugar? Seu lugar é ao lado dela. Vincent disse simplesmente. Como sempre foi, como sempre será. Helen respirou fundo trêmula. Você tem certeza? Absolutamente, Vincent respondeu. Alice não precisa escolher entre nós. Ela precisa de nós dois. Eu serei o pai que ela perdeu. E você? Você permanecerá a mãe que nunca a abandonou. Helen não conseguiu falar. Ela apenas assentiu, lágrimas agora fluindo livremente. Vincent tocou sua mão gentilmente. Esta casa tem espaço para todo tipo de amor, ele disse. E você? Você teve um lugar aqui desde o momento em que trouxe minha filha de volta. Mais tarde naquela noite, quando Alice foi procurar Helen, ela notou algo diferente.
A pequena mala que sempre estivera no canto, pronta para partir, não estava mais lá. Ela estava aberta, sendo esvaziada. Os poucos vestidos que Helen havia trazido estavam sendo colocados nas gavetas. Sua escova de cabelo repousava na penteadeira. Seu livro de orações estava na mesa de cabeceira. Alice parou no limiar, seu coração disparado. Helen, a mulher virou-se e sorriu. Entre, querida. Alice entrou lentamente, olhando para a mala aberta. Você não vai embora. Helen ajoelhou-se, pegando as mãos de Alice nas suas. Não, meu amor, eu não vou. Mas a mala... Eu a estava mantendo pronta, para o caso. Helen fez uma pausa, respirando profundamente. Mas seu pai me pediu para ficar permanentemente. Os olhos de Alice se arregalaram. Ele pediu? Ele pediu. Helen disse, sorrindo através das lágrimas. Ele disse, você precisa de nós dois, e que esta casa tem espaço para todo tipo de amor. Alice se jogou nos braços de Helen, chorando de alívio. Helen a segurou firmemente, alisando seus cabelos. Eu nunca quis ir embora, ela sussurrou. Eu só pensei que seria melhor para você. Não teria sido, Alice disse, sua voz abafada contra o ombro de Helen. Nunca. Elas permaneceram assim por um longo tempo, até que Alice se afastou e enxugou suas lágrimas. Então você vai ficar para sempre. Enquanto você precisar de mim, Helen prometeu. Eu sempre precisarei de você, Alice disse simplesmente. E Helen sorriu. Não mais aquele sorriso temporário e entristecido, mas algo mais firme, algo permanente. Naquela noite, na simples ceia de Natal, Vincent levantou seu copo. Um brinde, ele disse, olhando para Alice, para Helen, para Jonathan. A família, aquela que perdemos e aquela que encontramos, todos levantaram seus copos. E enquanto os sinos distantes da vila tocavam para anunciar a meia-noite, Ravens Hollow finalmente respirou em paz. Porque algumas casas não são construídas de pedra, mas de amor que espera e de pessoas que escolhem ficar. Capítulo 9. Pertencimento. Transcriação. Estilo audiolivro. A primavera não pediu permissão para chegar a Ravens Hollow. Alice estava na janela quando notou o primeiro broto verde rompendo o galho ainda áspero de um arbusto de rosas. 3 meses haviam se passado desde aquela tarde de véspera de Natal, e o mundo parecia diferente, não apenas lá fora, onde a neve cedia a terra viva, mas dentro dela também. Ela não acordava mais sentindo-se perdida. Ela não procurava mais por Helen no escuro, com medo de que ela pudesse ter desaparecido. Helen estava ali no quarto ao lado, nos passos firmes pelo corredor, na presença constante que não precisava mais ser anunciada. Pertencer, Alice descobriu, não acontecia de uma vez. Acontecia em pequenos gestos. As manhãs começavam com Helen escovando seu cabelo. Alice sentava-se diante da penteadeira, observando no espelho, enquanto mãos pacientes desembaraçavam seus cachos, falando suavemente sobre o dia, às vezes sobre nada, às vezes sobre tudo. Você se sente em casa? Helen perguntou uma manhã. Alice olhou para ela através do reflexo, surpresa com a pergunta. Sim, ela respondeu simplesmente. Porque você está aqui. Helen sorriu. Ainda havia admiração naquele sorriso, mas agora havia permanência também. Os cafés da manhã eram barulhentos. Jonathan falava demais, contando histórias exageradas sobre cavalos, cachorros e aventuras que existiam apenas em sua imaginação. Alice ouvia, fazia perguntas, ria. O pai deles observava os dois com aquela expressão tranquila que Alice havia aprendido a reconhecer como gratidão. A senhora Dawson reclamava da bagunça, embora sorrisse sempre que pensava que ninguém estava olhando. E Alice percebeu que ela não estava mais observando tudo de fora. Ela estava dentro. Ela era parte disso. Ela pertencia sem esforço. As tardes eram dedicadas ao aprendizado. Vincent insistiu em um tutor, e Alice descobriu que ela gostava das histórias mesmo enquanto tropeçava no francês e na etiqueta. Helen ficava por perto, tricotando, ouvindo.
Quando o tutor saía, ela pedia a Alice para ler em voz alta. Alice entendeu, mesmo sem ser dito, que ela estava aprendendo para Helen também. As noites pertenciam a Jonathan. O menino sempre aparecia com alguma desculpa, um pesadelo, um brinquedo quebrado, uma história inacabada. Alice nunca o recusava. Você acha que nossa mãe ficaria feliz? Ele perguntou uma noite. Alice tocou o broche de rosa prateada em seu peito. Acho que sim. Jonathan se aconchegou mais perto, satisfeito com a resposta. A primavera trouxe visitantes, curiosos, excessivamente educados, olhos que pesavam mais do que palavras. Alice aprendeu a sorrir, a responder cuidadosamente. Mas ela odiava ser observada como uma curiosidade em vez de uma filha, Helen notou. O que importa não é o que eles pensam, ela disse uma tarde, é o que você sabe. E o que eu sei? Alice perguntou. Que você pertence aqui. E Alice sabia que era verdade. Em uma manhã brilhante de abril, ela desceu para o café da manhã e encontrou a casa em seu murmúrio habitual, Jonathan roubando torradas, Helen servindo chá, a senhora Dawson reclamando de uma toalha de mesa manchada. Vincent sentou-se à mesa lendo o jornal. Ele não disse nada no início. Ele simplesmente dobrou o papel cuidadosamente e o deslizou em direção a ela. Alice reconheceu seu próprio nome antes de entender o porquê. Lady Alice Lennox. O aviso era breve, formal, quase impessoal. Falava de reconhecimento adequado de documentos entregues ao advogado da família. De residência oficial em Ravens Hollow. Não mencionava milagres, nem perdas, nem espera. E ainda assim tudo estava lá. Alice tocou o papel como se para confirmar que era real. Ela não sentiu medo, apenas uma estranha calma, como se algo finalmente tivesse se encaixado no lugar no mundo. Vincent dobrou o papel novamente. Agora eles sabem, ele disse simplesmente, e algo se assentou dentro dela. Não havia mais medo de que isso pudesse ser tirado. Algumas coisas, uma vez encontradas, não se perdem novamente. Naquela tarde, Alice foi sozinha à capela. Ela ajoelhou-se diante da rosa de vitral e tocou o broche em seu peito. Obrigada, ela sussurrou, por esperar, por acreditar. Ela o segurou ali, sentindo algo se ancorar dentro dela. Não medo, não dúvida, alívio. Naquela noite, deitada na cama, Alice olhou para a rosa de inverno seca em sua escrivaninha, o soldado de estanho de Jonathan na mesa de cabeceira, e ouviu Helen cantarolar suavemente no quarto ao lado. E pela primeira vez em sua vida, Alice não precisou procurar por onde ela estava. Ela sabia que estava em casa. Epílogo. Primavera. Abril de 1824. Os arbustos de rosas estavam em flor. Alice caminhou lentamente entre eles, roçando os dedos nas pétalas, respirando a fragrância que enchia os jardins, brancos, rosados, vermelho intenso, todos em flor de uma vez, como se estivessem esperando por este momento. Ela tinha 11 anos agora. Seu cabelo havia crescido mais, trançado por Helen naquela manhã. O vestido azul pálido movia-se suavemente com a brisa. Em seu peito, o broche de rosa prateada repousava onde sempre estivera. Jonathan correu à frente, perseguindo borboletas com a rede que ele havia recebido em seu aniversário. Ele ria alto, os cães latindo enquanto o seguiam. Alice sorriu enquanto o observava. Seu irmão havia crescido mais alto, mais confiante. Ainda assim, ele carregava o mesmo coração aberto que uma vez lhe ofereceram um pequeno soldado de estanho em uma distante manhã de Natal. Parecia impossível que tão pouco tempo tivesse passado. Parecia uma vida inteira. Do terraço, Vincent observava seus filhos. Filhos. As palavras ainda o surpreendiam, não com dúvida, mas com gratidão. Alice era diferente agora, mais leve, não apenas no corpo, mas na maneira como ela habitava o mundo. Ela ria facilmente, reclamava de suas aulas de francês, fazia planos com a facilidade natural de alguém que acreditava no amanhã.
À noite, Vincent ainda passava por seu quarto. Ele ainda a observava dormir, não por medo, mas por reconhecimento. Helen apareceu nos jardins carregando uma cesta de pão e frutas. Eu pensei que você poderia estar com fome, ela disse. Alice roubou uma maçã, rindo. Eu sempre estou. Helen alisou seu cabelo, sorrindo. Havia novos fios de prata ali, linhas que não existiam antes, mas havia algo mais raro também. Paz. Obrigada por ficar, Alice disse suavemente. Helen tocou sua bochecha com ternura. Obrigada por me deixar entrar. Na biblioteca, Alice sentou-se ao lado de seu pai. Você ainda acende velas na capela? Ela perguntou. Às vezes, ele respondeu, não por dor, mas por gratidão. Ela pensou por um momento. Você acha que mamãe sabe que estou bem? Vincent a puxou para perto. Eu tenho certeza absoluta. Alice encostou a cabeça em seu ombro. Eu te amo, papai. Eu te amo também, pequena Rosa. Naquela noite, a família reuniu-se no grande salão. Jonathan mostrou desenhos tortos. Alice leu em voz alta. Helen tricotou. Vincent observou todos, guardando cada detalhe de perto, sabendo que a felicidade não é algo que se possui, apenas algo que se vive. Antes de dormir, Alice foi até a janela. A luz da lua banhava os jardins e os arbustos de rosas balançavam suavemente na brisa noturna. Ela tocou o broche em seu peito. Boa noite, mamãe, ela sussurrou. Ela deitou-se pacificamente, certa de seu lugar no mundo. Mais tarde, Vincent passou pelo quarto de sua filha, observou-a dormir e então parou diante do retrato de sua esposa. E naquela noite, Ravens Hollow dormiu em silêncio. As velas apagadas, as portas fechadas, os arbustos de rosas em flor. Uma casa feita de pedra, memória e um amor que soube esperar. Porque algumas histórias não precisam de grandes finais, apenas promessas cumpridas. Obrigado por ficar até o fim desta história. Se você ainda está aqui, significa que você caminhou ao lado desses personagens através da espera, da perda e dos momentos tranquilos que os levaram para casa. Se esta história te tocou, mesmo que um pouco, por favor, deixe um like. Realmente ajuda mais do que você pode imaginar. E se você ainda não se inscreveu, eu adoraria tê-lo aqui, descobrindo mais romances históricos moldados pelo silêncio, emoção e significado. Que este Natal traga calor, memórias gentis e novos começos. E, acima de tudo, aquele sentimento que todos nós procuramos, um senso de lar. Desejo a você e àqueles que você ama um Feliz Natal com paz em seu coração e histórias que permaneçam